Vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Bom dia, não sei como é que vocês estão vendo esse vídeo aí. Mas nós vamos fazer aqui uma aplicaçãozinha muito fácil, né? Sobre a parte de movimento uniforme, pessoal. Eu vou resolver com vocês aqui esse exercício sobre movimento uniforme, né? Lembrando que o movimento uniforme, pessoal, basicamente, ele trabalha com a equação do sorvete. S é igual SO mais V vezes T, onde que S é a posição final, SO é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo, certo? Seria essa basicamente aqui. Vou resolver com vocês a questão da VUNESP aqui. Que fala o seguinte: um estudante realizou um experimento, uma experiência de cinemática utilizando um tubo comprido, transparente e cheio de óleo, dentro de na qual há uma gota que descia verticalmente, como indica a figura, certo? Como mostra a figurinha aqui. A tabela relaciona os dados da posição em função do tempo, obtidos quando a gota passou a ter movimento retilíneo e uniforme. Vejam, isso aqui é uma questão importante, né? Afinal, ele mostrou para nós aqui que existe esse movimento retilíneo e uniforme, certo? Isso é uma coisa importante. A partir desses dados, determine a velocidade em centímetros por segundo, centímetros por segundo, e escreva a função horária da posição da gota e faça o gráfico posição versus tempo e o gráfico velocidade versus tempo. Bem, então ele está pedindo 4 coisas, né? Primeiro, pede a velocidade e depois a função, depois a parte do gráfico e em seguida o gráfico velocidade versus tempo. Então vamos por partes, né? Vamos primeiro calcular a velocidade. Pessoal, velocidade é muito simples. Você vai pegar a definição de velocidade que a gente aprendeu lá na primeira prova, né? Você vai pegar o deslocamento em função do tempo, certo? Simplesmente isso. Então você vai ter o seguinte, ó, posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial, certo? Muito simples, ó. Quem que seria o tempo final, o tempo inicial? Gente, aqui, ó. Esse cara e esse aqui. Esse cara seria relacionado com parte final, melhor dizendo, parte inicial, e esse cara, a parte do tempo final. Então, inicial e aqui a parte final, certo? Simplesmente isso. Então você vai substituir os tempos, ó. Muito simples, ó. Você vai vir aqui, quem que é o final? 30. Quem que é o inicial? Respeitando os sinais, 20, 120. O tempo, 0 menos 6. E vai resolver a continha, ó. Isso aqui vai ficar menos 90 dividido por 6. Se você fizer essa conta aqui, vai ficar 15, certo? Então, menos 15. Unidade, percebo que aqui está em centímetros e aqui embaixo está em segundos, ou seja, centímetros por segundo, certo? Fechou. Então, primeira parte foi feita, ok? Fizemos aqui. Pessoal, agora a segunda parte. Ele fala sobre, ele pede para você escrever a equação horária. Bem, a equação horária da equação do MRU ou movimento uniforme é a equação do sorvete, que é esse cara aqui, certo? O que você vai fazer, gente? Você vai só substituir as constantes. Só isso que você vai fazer, certo? O que é substituir constantes, gente? É substituir aquilo que não muda. O que não vai mudar? A posição inicial, que é esse cara, e a velocidade, que é esse cara. Por que eu falo isso, gente? Porque o tempo é uma das variáveis. O tempo vai mudando conforme a posição que você quer. E quem está amarrado com o tempo é a posição final. Porque conforme o tempo passa, a posição final também muda, certo? Então eu só vou substituir aquilo que não muda. Ou seja, você vai fazer S é igual posição inicial
120, a posição inicial menos 15t, certo? Simplesmente isso. Você vai fazer isso aí, certo? Simplesmente isso, certo? Só vai fazer essa questão aí. Bem, fazendo isso, você só marcou essa equação. Perceba uma coisa, isso aqui, só a título de curiosidade, é um movimento retrógrado, né? Por que isso aqui é um movimento retrógrado? Velocidade negativa, e eu percebo que ele está indo contra o eixo, né? Percebo que essa gota, se esse eixo está, por exemplo, marcando aqui como sendo 0, 30, 60, 90, 120, 150 e assim por diante, e eu estou vendo que essa gota ela deve estar descendo, né? Ela deve estar vindo, por exemplo, para cá, certo? Deve ser isso. E agora ele pede para fazer os gráficos. Gente, para fazer os gráficos é uma coisa relativamente simples. Você não precisa fazer assim, minha nossa, que gráfico bonito, né? Assim, meu Deus, senhora. Eu preciso fazer um esboço desse gráfico, certo? Assim, eu preciso fazer um gráfico, só um esboço dele, né? Não preciso fazer assim muito bonito. O que eu faço? Marco algumas posições. Por exemplo, eu tenho aqui, né, posição 0, isso é uma coisa importante. Aqui eu tenho, por exemplo, o tempo de 6. Eu sei que na posição, por exemplo, aqui, eu vou marcar 2 pontos, né? Sei lá, vou marcar aqui, por exemplo, a posição 120. E na posição 30, vou marcar mais ou menos por aqui, ó. Ó. Eu sei que ele está na posição 6 metros. Na posição, no instante 6 segundos. Pronto, só isso. Não preciso fazer tudo aquele ritual lá, né? E vem aqui e marco. O que me interessa nesses gráficos é a curva, certo? Ó. Pronto. Tá aí, certo? Ele representa isso. Simplesmente isso aqui. Esse é o gráfico posição versus tempo. Pronto, tá aí. E agora eu vou fazer o gráfico velocidade versus tempo. Ó. Eu já sei que essa velocidade é negativa. Então, como eu sei que essa velocidade é negativa, eu vou trabalhar com ela debaixo do eixo. Certo? Ó, vou fazer isso aqui, tá? A velocidade é aqui, o tempo é aqui, certo? E eu sei que essa velocidade é negativa, então eu vou marcar aqui, ó, menos 15, certo? E outra coisa, essa velocidade é constante, então quer dizer que ela vai ser paralela ao eixo. Aí, ó. Fechou o repolho. Entendeu? Ó, ao longo dos tempos, independente do tempo que você tiver, a velocidade sempre vai ser a mesma, né? Pode ser lá no instante 2, no instante 4, no instante 6 segundos, a velocidade sempre vai ser a mesma. Não esqueça de colocar as grandezas físicas, né? Aqui no caso centímetros por segundo, aqui segundo e aqui centímetros. Beleza, gente? Então aí, ó, C e D. Fechou? Tá aqui então, pessoal. Vocês divirtam-se, façam o restante dos exercícios propostos na primeira aula, certo? E mãos à obra aí, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e estamos curtindo na nossa aula na base do Mozart ao fundo, certo? Beleza? Beleza então, minha gente? Até mais e lembre-se dos cuidados do coronavírus aí, ok? Fique em casa, pimpolhos, e até mais. Tchau, tchau.